Bom dia, lamparina, sextou! Estamos começando mais um estudo, sexta-feira. Hoje, capítulo 19, Jesus em gratidão. Cadê minhas lamparinas? Bora acordar, galera! Cadê minhas personas não gratas? Vamos falar sobre gratidão hoje. Olha quem tá aqui do meu lado, já se preparando pra live. Feijão, olha pra eles, ó. Olha ali. Feijão! Não olha, gente. Olha só, ele é tímido. Quando a gente vai mostrar ali na câmera, ele baixa a carinha. Vamos esperando o pessoal chegar. Dani, seja muito bem-vinda. Hoje, então, o capítulo é Jesus em gratidão. Para quem não acompanha, né, o nosso estudo, estamos falando sobre Jesus e atualidade, livro do Divaldo Franco, psicografia da querida Joana de Ângeles, nossa médica, mentora espiritual, né? Falando sempre sobre saúde mental, saúde física, né? À luz da doutrina espírita. Dani, seja muito bem-vinda. Vamos lá, gente, então vamos começar. E antes da gente começar, antes de começar a leitura da Joana de Ângeles, eu queria trazer um pouquinho sobre o termo ingratidão. O que significa, né, ingratidão? Então, lá no dicionário diz o seguinte, que ingratidão nada mais é do que aquele que não aprecia devidamente os favores ou benefícios que lhe são prestados. E aí eu vou perguntar para vocês, né? Seja bem-vindo, Cassio. Dani, gratidão, bom dia para você também, minha querida. Vocês conhecem alguém que seja ingrato, né? E aí, pra gente refletir, você se considera uma pessoa, muitas vezes, em determinadas situações, uma pessoa ingrata, né? Que não tem gratidão ou esquece, muitas vezes, de agradecer? Vamos falar sobre isso hoje, né? Ale, seja muito bem-vindo. Então, a Joana vem falar sobre Jesus em gratidão. E Joana, nesse capítulo, né? Nós estamos no capítulo 19, gente. Lembrando que esse livro termina no capítulo 20, então vamos quase no finalzinho do livro, tá? Então, nesse capítulo, Jesus em gratidão, a Joana sempre traz, em cada capítulo desse livro, uma reflexão a respeito de o que nós temos de más tendências normalmente, né? Nos nossos instintos, né? Como seres, né? Espirituais que somos, que temos muitas questões morais ainda a serem trabalhadas, e ela sempre traz depois a luz de Jesus, né? Como é que Jesus enxergava tudo isso? Então ela vai contando, muitas vezes com uma passagem de Jesus aqui na Terra, né? Sobre alguma passagem ali do nosso evangelho, trazendo como é que a gente tem que reagir em determinadas situações. Então, realmente esse capítulo vai nos ensinar como sermos gratos, né? Então vamos lá, ela fala o seguinte: os sentimentos de amor, justiça, caridade e gratidão são inerentes à natureza humana, herdeira natural do bom, do nobre e do belo. Todavia, porque ainda se demora em crescimento de valores mais vinculados atavicamente aos instintos primitivos, não se manifestam essas qualidades que devem ser cultivadas com esforço até que se expressem por automatismos defluentes da sua elevação interior. Ou seja, né? Estamos todos ainda trabalhando essa questão de ser gratos, né? Como somos espíritos ainda imperfeitos, em constante busca, né, da nossa evolução moral, nós ainda não chegamos no estágio de sermos 100% gratos. Então, quando eu brinquei aqui no início, né, quem de nós aqui somos ingratos ainda a gente precisa trabalhar muito essa questão da gratidão, a gente vai perceber que nós não somos ainda 100% gratos em todas as nossas atitudes, né? Em todas as questões da nossa vida, mas a gente precisa começar a exercitar essa gratidão nas pequenas coisas que a gente tem no nosso dia a dia, e é sobre isso que a Joana vai trazer. Então, em razão disso, são mais comuns as manifestações agressivas, as rebeldias, as ingratidões que aturdem, mantêm um clima mental e emocional bélico entre os homens. Ou seja, né, a gente está sempre em constante guerra. E guerra, quando a gente fala aqui, não é só a guerra física, mas principalmente a guerra mental, né? Aquela disputa de ego, né? De querer tentar ser melhor do que o outro, de tentar tirar vantagem de tudo, né? Então a gente ainda percebe no nosso dia a dia essas más tendências, porque a gente ainda é espíritos, nós somos ainda espíritos em busca da perfeição. Então a gente precisa trabalhar ainda muito as nossas questões morais, né? A Joana diz: ingratidão, que é desapreço, apresenta-se como grave imperfeição da alma, que deve ser corrigida. O ingrato é enfermo que se combure nas chamas do orgulho mal dissimulado, da insatisfação perversa.
A si, todos os direitos e méritos se atribuem, negando ao benfeitor a mínima consideração e nenhum reconhecimento. Olvidando-se rapidamente do bem que lhe foi dispensado, silencia-o, mesmo quando pensa que o recebido não passou de um dever para com ele, insuficiente para o seu grau de importância. E, gente, aí quando a Joana traz isso, né, como a gente é realmente ainda perverso, né, nos nossos pensamentos, porque quando ela fala aqui a respeito dessa questão da gente ainda ser enfermo, ainda somos doentes, né, da alma, a gente ainda precisa evoluir muito, e ela fala dessa questão de que muitas vezes a pessoa faz por mim, e eu acho que ela tá fazendo nada mais do que o mínimo que ela deveria fazer, né? Fez mais do que a sua obrigação. Vocês percebem que muitas vezes a gente age dessa forma sem perceber? Naturalmente, a gente acredita que aquela pessoa tem que fazer o bem, tem que me agradar, independente, né, da necessidade, se ela realmente precisa ou não fazer aquilo, né? Porque a pessoa não tem obrigação de nos agradar, ela não tem obrigação de fazer por nós. Mas quando ela faz, muitas vezes a gente acredita que ela tá fazendo mais, não tá fazendo mais do que a obrigação, né? Afinal de contas, eu sou tão bom, né? Porque a gente sempre se coloca num pedestal. Infelizmente, a gente se põe num patamar, muitas vezes, que a gente ainda nem alcançou. A gente se põe, né, numa posição de que somos melhores do que o outro. Olha aí a Dani falando, ser verdadeiramente gratos às mínimas coisas da vida. Traz um olhar e uma sensação de paz enorme para a jornada terrena, perfeito. Mas é uma busca diária que se conquista aos poucos, perfeito, Dani. Então o que a gente está dizendo aqui, né? E a Dani tá trazendo também, né? Gente, a gente tem possibilidade de ser grato em determinadas situações da nossa vida. E quando a gente faz isso, a gente sente que a gente está se modificando, né, Dani? A gente percebe uma sensação, uma emoção, um pensamento diferente, é uma conquista, né? Quando a gente consegue ter gratidão por pequenas coisas do nosso dia a dia, mas a gente não faz isso recorrentemente. Então a gente tem que exercitar. Se a gente não exercitar, isso não vai se transformar no futuro como algo natural. Então no começo é assim mesmo, né? No começo, Mitty, minha querida, seja muito bem-vinda, feliz 2023 para você. Então no começo não vai ser natural, a gente vai fazer forçadamente, né? Muitas vezes roboticamente, muitas vezes querendo ser grato, pensando, no, olha, isso é legal ser grato, né? Eu não posso esquecer que ser grato é importante, eu vou ter uma consequência futura sobre isso, né? E depois, com o tempo, a gente vai perceber que isso vai virando algo natural e a gente vai começando a perceber a gratidão nas pequenas coisas, né, gente? No poder observar na natureza, de ver a perfeição de Deus em determinadas situações, em ter um prato de comida, muitas vezes, na minha mesa, não é? Então, quando a gente começa a ter gratidão pelas pequenas coisas, que para nós pode parecer pequenas, mas que para muitas pessoas, o que é pequeno para mim é muito grande, porque aquela pessoa não tem aquilo, que é o mínimo muitas vezes, né? Quando a gente fala aqui de um prato de comida, de ter um cobertor, uma caminha quente para dormir nos dias de frio, isso para mim pode ser pequeno, mas para muitas pessoas é muito grande, porque elas não têm isso, não têm condições de ter isso no dia a dia. Percebam? Então aqui ela diz, a ingratidão é chaga moral, purulenta do indivíduo, que debilita o organismo social onde se encontra. Assim, os ingratos são numerosos, sempre soberbos e autossuficientes, em dependência mórbida, porém, do sacrifício dos outros. Então vejam, né, quem é ingrato por natureza, quem tem isso no seu cerne, né, ali dentro do seu ser, né, na sua alma, né, como uma pessoa sendo ingrata, ela acredita que fazendo aquilo é algo natural para ela, que todo mundo que tá ali à sua volta fazendo algo por ela, simplesmente está servindo, não faz mais do que obrigação, gente. Ela é soberba nesse sentido, né? Ela não percebe que ela está sendo ingrata. E aí muitas vezes a gente fala, nossa, como aquela pessoa ingrata, nem o muito obrigado falou, né? Que ela não percebe, gente. Olha que interessante, né? Como a gente também precisa ter o olhar para com o outro, né? Olha como é diferente quando a gente começa a julgar, né? Ah, essa pessoa não teve gratidão, essa pessoa nem muito obrigada me disse, né? Quando a gente começa a estudar, entender, né, que a pessoa ainda não percebeu que ela precisa desenvolver a gratidão, ela faz aquilo de forma natural e ela nem percebe,
né? E aí a gente começa a ter mais empatia com o outro, entender que nós também no passado fomos assim. E a gente foi evoluindo, e a gente também tá no degrau a degrau, né? A gente ainda tá patinando ali, ó, engatinhando, né, nessa escala evolutiva. Olha aí a Ale dizendo, agradecer ao universo voltará muito mais para nós como um trabalho na casa espírita. Os mais beneficiados somos nós mesmos. Perfeito, Ale. Olha aqui a Ale trazendo, né, gente, caridade. Quando a gente faz a caridade, a gente tá fazendo a caridade buscando que o outro tenha gratidão por mim, ou eu estou fazendo a caridade porque eu me sinto bem fazendo aquilo, bem pelo bem, né? Não é isso, Ale? É exatamente isso. Então, quando a gente faz algo que nos faz feliz, né? Que nos faz o bem, a gente se sente feliz, reconfortado de estar fazendo aquilo, a gente não espera, a gente gratidão, muito obrigado, a gente só fica feliz de estar ali de alguma forma contribuindo. E seja bem-vindo, Ariel também, seja bem-vinda. Olha aí, então aí Joana vai entrar aqui na passagem de Jesus. Então ela diz, Jesus sempre Abdon estava os ingratos que lhe cruzavam o caminho. Gente, o que é Abdon estavam, né? Para também a gente não facilitar aqui a leitura, eu gosto de apertar aqui a tecla SAP para facilitar nosso entendimento. Então Jesus censurava aqueles ingratos que passavam o seu caminho. Né? Então quando ele censurava, a gente vai perceber isso em algumas situações. Quando a gente fala de censurar, gente, não é a censura que a gente conhece hoje, né? Mas ele sempre alertava, ele fazia questão de mostrar ao outro, né, que ele poderia ter tido uma atitude diferente. E por que Jesus podia fazer isso? Gente, a envergadura de Jesus é outro nível. Nós não temos essa envergadura moral de ir apontar para o outro que ele foi ingrato. Né? Ou dizer, olha, você percebeu que esse movimento não tá feliz? Jesus tinha uma forma, um jeito, né? Muito delicado de fazer isso, e nós não temos essa condição ainda. Então quem somos nós para apontar o dedo pro outro e dizer, olha, você é ingrato, né? Jesus tinha condição de censurar com amor. Nós não temos ainda a condição moral, e eu vou dizer aqui mesmo a forma, né, delicada de fazer isso. Porque quando a gente vai censurar alguém, ou quando a gente vai dizer que a pessoa é ingrata, a gente erra, né? A gente diz ali com palavras duras, a gente magoa o outro. Então quem somos nós para dizer que o outro é ingrato, né? Então aqui, quando a Joana fala dessa questão de que Jesus não deixava passar a oportunidade de censurar, é porque ele tinha formas de trazer isso, né? Olha aí a Mitch dizendo, grata a Deus, pois estou em férias e poderia acompanhar suas lives ao vivo. Oh, que maravilha, Mitch, que bom, fico feliz. E você chegou aqui na live 19, sexta que vem é a 20, a gente finaliza esse livro. Então já vou preparar aí um próximo livro pra gente continuar nosso estudo de sexta pra você estar aqui com a gente, tá bom? Então olha lá, nunca lhe faltara no ministério estes infelizes. Um admirável fenômeno de cura orgânica dos 10 leprosos patentia-se a ingratidão dos beneficiados e a interrogação do mestre, diante daqueles que havia retornado para agradecer. Onde estão os outros? Não foram 10 os curados? Pergunta Jesus. E aí, gente, para quem não conhece essa passagem, ela está lá em Lucas, capítulo 17, versículo do 11 ao 19. Eu vou fazer um breve resumo de qual é essa história que a Joana está trazendo aqui, porque nem todas as lamparinas aí conhecem as passagens de Jesus, né? E acho que é importante a gente dar um contexto geral. Essa passagem, gente, é no momento que Jesus está indo para Jerusalém e ele passa por algumas aldeias, né? Quando ele está passando ali por aquelas aldeias, ele encontra esses 10 leprosos. E um desses 10 leprosos grita, né? Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E aí o que Jesus faz? Ele para na hora, né? Então se alguém tá pedindo ajuda, Jesus não deixa ninguém desamparado, né? E no momento que ele percebe que eles pedem ajuda por conta, né, da lepra, né, das suas feridas, de toda aquela condição que eles estavam, Jesus diz para eles, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. O que ele quer dizer mostrai-vos aos sacerdotes? Apareça, né, vá até os sacerdotes, porque vocês vão ser curados, né? E no momento que eles fazem esse movimento e vão até os sacerdotes, até os 10 leprosos vão até os sacerdotes, eles são curados. Só que o que acontece depois da cura, né, gente? Naquele momento, todos estavam tão felizes com a cura que simplesmente foram embora.
E apenas um deles, que foi um samaritano, voltou até Jesus para agradecer a Deus pela cura. Né? Então percebam, quando a Joana traz essa passagem, no finalzinho, né, quando Jesus vê aquele samaritano, ele diz então, onde estão os outros? Não foram 10 os curados? Então percebam, gente, que Jesus não perde a oportunidade de falar sobre os ingratos, mas com muita delicadeza, com muita sutileza, e não para apontar o dedo para os ingratos, porque os ingratos não estavam ali, né? Eles já tinham partido. Mas para demonstrar para aqueles que estavam à sua volta que eles precisam ser gratos. Percebam? Então ele está ensinando para os seus discípulos, que estão sempre ali com Jesus, e para toda uma população que muitas vezes está ali assistindo, né, a passagem de Jesus. Percebam? Então, assim, não é apontar o dedo e censurar diretamente os ingratos, mas ensinar aqueles que estão à sua volta, através do exemplo, através de uma história, né, através dessa passagem, que nós precisamos ser gratos a tudo que nós recebemos, principalmente, nesse caso aqui, a cura que vem de Deus, né, gente? Porque a oportunidade de ser curado não é para qualquer um, não é verdade? Olha aí, Jorge dizendo, de manhã sempre agradecer, dizendo, obrigado, Senhor, pela bendita oportunidade da vida, que possamos ser úteis e aproveitá-las da melhor forma possível. Olha o Jorge trazendo um exemplo, né, diário, de como é que a gente pode ter gratidão. Obrigada, Jorge, por compartilhar. Olha aí, Filosofia Espírita, Marco, um beijo grande. Feliz de ver você aqui, viu? Então, olha lá. Esse samaritano, né, que retorna é a única pessoa grata, que lembra e quer agradecer a Deus. 9 se haviam ido apressados para o gozo e algariava, recuperados por fora, recuperados por fora, sem liberação da doença interna, que desaparecia somente a partir do momento que fossem agradecer, modificando-se psicológica e moralmente. Percebam, gente, da sutileza da Joana explicando aqui, né, as nossas principais mazelas, e aí no caso aqui dos leprosos, né, a lepra, são aqui de cunho moral e psicológico, né? A origem, a causa raiz das nossas doenças mentais, psicológicas, físicas, tem cunho moral, né? Então, a Joana vem falando nesse livro várias vezes a respeito disso. A Joana é muito psicóloga e médica, né, nesse sentido, de trazer esclarecimento à luz da doutrina espírita. Então, ela vem dizer que naquele momento que os 9 foram embora e somente um veio agradecer, esse único um se modificou moralmente. Ou seja, por mais que ele tivesse curado, né, no exterior, físico, moralmente ele não tinha se curado até chegar a Jesus e agradecer e ter gratidão. Ali ele se transformou, ali aquele espírito se modificou moralmente. Então aquela doença que ele tinha e foi curada vai permanecer, né? A saúde dele vai permanecer, essa cura vai permanecer. Por quê? Porque ele conquistou isso através da sua mudança, através do seu esforço. E os outros 9? Será que a lepra vai permanecer distante, né? Será que essa saúde vai se manter? Ou a partir do momento que eles continuarem moralmente, né, ingratos por aquilo que eles recebem, logo mais não chega uma outra doença, pode ser a lepra ou qualquer outra doença. Então percebam que quando a Joana traz isso, ela vem fazer a gente refletir a respeito das nossas ações. Na tragédia do Calvário não se encontrava presente nenhum dos que foram beneficiados pelas suas mãos, e esses haviam sido muitos. Então, a Joana vem trazer, né, uma reflexão para nós de Jesus estava lá, gente, na crucificação. Cadê os discípulos? Que tanto receberam, né, de conhecimento de Jesus? Cadê todos aqueles que passaram, né, no seu caminho e foram curados? Onde estavam? Todos fugiam, né? Tinham medo de estar ali, serem crucificados junto com Jesus. Ele iluminara olhos apagados, abrir ouvidos moucos, ou seja, ouvidos que pouco conseguem ouvir. Ofertava som aos lábios silenciosos, dera equilíbrio à mente extraviadas, movimentos a membros mortos, vida a catalépticos, né? Recuperação orgânica a portadores de males inumeráveis,
e no entanto ficou esquecido por todos eles. Não bastante, bem que receberam, fugindo do reconhecimento, os ingratos viram-se diante de si mesmos, das consciências molestadas pelos remorsos, tornando a enfermar e morrendo. Pois desse fenômeno biológico ninguém escapa. Então vejam, né? A própria Joana vem trazer aqui, aqueles que não foram gratos, tiveram, né, a sua consciência ali afetada, e mesmo após a cura, de alguma forma enfrentaram aqui novas adversidades, né? Ou morreram previamente. Então percebam, gente, ninguém escapa da justiça divina. Se nós não buscarmos nosso aperfeiçoamento, nós mesmos vamos ser vítimas da nossa consciência, das nossas questões morais. Quando a gente faz uma prece, vocês já perceberam que quando a gente vai rezar, né, vai fazer uma prece, a gente costuma só pedir? O mau costume que a gente tem, olha que o Jorge, né, trouxe aqui a questão de agradecer, gente. Quantas vezes a gente para fazer uma prece para agradecer, simplesmente para agradecer? Quando a gente tá num momento feliz, né, passamos aí por festas de Natal, muitas pessoas, né, com muita abundância, muita fartura. Quantas vezes a gente agradeceu em pensamento a Deus? Né? Não precisa ser uma prece muito longa, uma prece decorada, gente. É simplesmente pensar, né, parar um minutinho, pensar em Deus e agradecer por aquele momento. Agradecer por estar com os nossos familiares. Sabendo, gente, que tem pessoas que muitas vezes não têm condições de ter um mínimo prato de comida durante o Natal ou mesmo o próprio teto, né, para estar. Ou a família para compartilhar uma comida, né, um prato de comida. Então vamos pensar sobre isso. O mestre conhecia as debilidades morais do homem e sempre se preocupava em alcançá-los, a fim de que as pretendidas curas alcançassem as matrizes da doença, onde as mesmas se originaram, erradicando-as de modo que não voltasse a produzir miasmas e males perturbadores. Ou seja, quando Jesus curava, ele queria atingir não só a cura física, mas a cura espiritual. Então, quando ele fala, tudo que Jesus fala e traz nas suas passagens, né, do Evangelho, é justamente frases para que a pessoa possa refletir sobre a sua ação. E não simplesmente praticava a cura pela cura, né? Para de alguma forma ter ali a cura externa e não ter a cura da alma. Eduardo, seja bem-vindo. Gratidão por estar aqui conosco também, viu? A sua era uma constante proposta de renovação de metas, de atitudes e de pensamentos. E, gente, estamos começando aí, primeira sexta-feira do ano, né? A gente fez um monte de promessas de renovação para 2023, de mudar de atitude, de mudar de pensamento, e passou uma semana. A gente tá mudando mesmo? A gente tá se esforçando para fazer essa mudança? Não precisa responder aqui no comentário não, gente. Isso aqui é só para refletir, tá bom? Sendo o exemplo máximo, pedia que o vissem, isto é, que lhe tomassem a conduta do desapego, da paixão, das paixões cáusticas. Quando a Joana diz aqui paixões cáusticas, é aquelas paixões, gente, que agridem, né, o nosso interior, a nossa alma, prejudicam muitas vezes o outro, e cuidassem uma só coisa necessária, que é o reino de Deus embutido no nosso coração. O que ela quer dizer, gente, com o reino de Deus embutido no nosso coração? Vamos lá, vamos estudar aqui e entender, né, o que a doutrina espírita nos traz a respeito do reino de Deus. Reino de Deus, gente, é o nosso progresso moral, é o nosso progresso espiritual. A gente tá aqui para evoluir, a gente não tá aqui para ficar estagnado. Então, quando a gente prometeu na virada do ano, né, que nós seríamos pessoas melhores em 2023, vamos começar a correr atrás, né? É fazer o bem pelo bem sem buscar retorno, né? Sem buscar gratidão do outro, mas eu preciso ser grato com tudo que eu recebo. Percebam? Então é essa a diferença. Na busca do mais importante, o que seu encontro elimina o secundário, que lhe deixa de ter valor para ceder lugar ao essencial, que é o necessário. O que é o essencial, gente? É fazer o bem, né? Olha aí a Mitty. Novembro de 2022, recebi alta médica psiquiátrica. Estou curada da depressão. Que notícia maravilhosa, Mitty. Olha aí, que aconteceu com o desencarne da minha mãe. A gente vem acompanhando, né, Mitty? A gente vem falando sobre isso, né?
Fiquei tão feliz que agradeci a Deus, a todos que me ajudaram. Monique, gratidão. Ô, minha querida, beijo grande. Fico muito feliz de ouvir isso, viu? Que coisa boa, que coisa boa. Mitch, mérito seu, né? De se cuidar, de buscar essa melhora interior, de começar a buscar o conhecimento da doutrina espírita, de buscar o autoconhecimento, porque quando a gente busca ajuda, né? Psiquiátrica, psicológica, busca medicação, que muitas vezes naquele momento é necessário, né, Mitch? A gente não compreende, mas, gente, tudo isso é autoconhecimento, é busca, é reforma íntima. Então, é um exemplo aqui da Mitch, né? Compartilhando, gratidão, Mitch, por compartilhar aqui com todos nós, mas cada um de nós vai ter as nossas dificuldades aqui. Ela teve desencarne da mãe dela, que ela teve muita dificuldade de superar. Nós teremos várias situações com dificuldade de superação. Eu mesma, em 2022, perdi meu emprego, né? Fiquei 4 meses, gente, desempregada. Foi muito difícil pra mim, né? Graças a Deus, eu tenho gratidão a Deus por ter me realocado rapidamente, né? Mas são essas pequenas coisas que acontecem nas nossas vidas que a gente tem que agradecer. E quem tá empregado e não ficou desempregado em 2022, a gente agradece, né? Esses dias me perguntaram, mas e aí, você tá gostando, né? Tá trabalhando muito? Eu falei, tô adorando, gente. Tô trabalhando muito, graças a Deus. Então vamos ter gratidão por estar empregado, por conseguir trabalhar, por conseguir ter o alimento, né? Dentro de casa. Então é isso que a gente precisa ter. Solange, seja muito bem-vinda. Os homens, porém, na superficialidade dos seus interesses, anelam apenas pelo imediato, que lhes satisfaz no momento, deixando-os ansiosos de daqui a pouco outra vez, né? Por imaturidade espiritual, ceifam a árvore de onde retiraram os frutos de hoje, acreditando com ingenuidade que não terão fome amanhã. E quando esta se apresenta novamente, não tem onde recolher o alimento. Eu gosto muito dessa passagem da Joana, né? E me lembra um ponto aqui que eu ouvi, uma história aqui do... Quem foi que contou essa história, gente? Do Chico. Não vou lembrar quem foi. Mas eu ouvi uma história, né? Daqueles que estavam próximos ali do Chico. Que quando ele ia à feira escolher as frutas, né? Para levar para casa, ele sempre pegava uma fruta boa e uma fruta ruim. E aí, quando alguém viu, né, aquele movimento, eu não vou lembrar quem foi a pessoa que contou essa história, mas que viu aquele movimento, perguntou, Chico, por que você faz isso? Por que você sempre pega uma fruta que não tá tão boa, né? Sendo que você tem a oportunidade de escolher outras que estão melhores. E aí ele dizia, né, se eu pegar só as frutas boas, o que vão fazer, né? Quem vai ficar com as ruins? Vai ficar todo mundo com as frutas ruins? Gente, olha que ensinamento, né, na atitude, pequenas atitudes que a gente pode fazer, né, no nosso dia a dia, ele já pensando no próximo que iria ali escolher a fruta e ia ficar só as frutas ruins. Como é que ele ia pegar todas as boas e deixar só as ruins para quem tava ali na próxima, né? Ou muitas vezes até se perder, né? Porque se ninguém compra e fica só as frutas ruins, e aí, né? Vai perder esse alimento? Olha o desperdício, né? Então perceba, são pequenas atitudes. E aí quando a gente fala de ingratidão, tem uma passagem maravilhosa no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, que tá o item, né? Chama Benefícios Pagos com a Ingratidão, que fala muito a respeito disso, né? De quanto que a gente precisa ser grato, mas não cobrar e não exigir do outro a gratidão. E aí tem uma frase que eu gosto muito, né? Nesse capítulo, eu vou trazer aqui, mas eu convido também vocês a estudarem esse item. E tem um vídeo também que eu fiz pelo Conexão Espiritual lá no YouTube falando sobre esse item da ingratidão. Então depois saindo daqui, vão lá no YouTube, procurem Ingratidão, Monique Papa ou Luz da Alma, vocês vão achar esse vídeo, tá? É um vídeo super curtinho que eu faço um resumo desse item do capítulo 8. Então lá tem uma frase que diz o seguinte: aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não receberá do céu. Vou repetir. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, ou seja, tentando, né, receber um obrigado, receber gratidão no outro, não receberá do céu. Sutil, né? Mas assim, uma frase que a gente precisa muito refletir sobre ela ainda, né? Os homens, porém, na superficialidade, né, dos seus interesses, anelam apenas pelo imediato, que lhes satisfaz no momento, deixando-os ansiosos outra vez. Ou seja, a gente fica ansioso, né, gente? Muitas vezes
por tentar, né, receber gratidão o tempo todo, né, de fazer as coisas buscando esse reconhecimento. Assim agem os ingratos. Toldam a água da fonte que os desdentou, ou seja, aquela água, né, que refresca a gente no momento de necessidade, a gente vai lá e cobre essa água. Ou a gente simplesmente aproveita naquele momento e daqui a pouco a gente está poluindo a água, jogando lixo na água, né? Queimam o trigal que lhe deu o pão. Não fala aqui do trigal, né, gente? É a plantação de trigo. Então, assim, muitas vezes a gente queima, né? E esquece que o pão saiu do trigo, né? Aqui, trazendo para a nossa realidade, né? Muitas vezes a gente desperdiça um alimento sem lembrar que amanhã a gente precisa comer de novo. Será que eu vou ter amanhã? Porque às vezes a gente tá na abundância, né? Naquela semana, mas na semana seguinte tá faltando. E aí? Você jogou fora. Você desperdiçou. Cortam a planta frutífera que os alimentou. Afastam um amigo generoso que muitas vezes os socorreu. Ou seja, hoje eu tô feliz porque eu tô com outros amigos aqui. Mas e aquele do passado que me ajudou? A gente é ingrato, a gente esquece de ligar. A gente esquece, né, de dar atenção para essas pessoas que nos apoiam nos momentos difíceis. Então agora chegou o momento, gente. Lembrou daquele amigo que faz tempo que você não fala e você tem muita gratidão por ter a sua amizade? Vamos ligar? O que vocês acham? Vamos ligar. É a oportunidade que nós temos. Em contrapartida, vivem a sós, amesquinhados em si mesmos por conhecerem o seu íntimo. Desconfiados, neurotizam-se, arbitrários são desamados, soberbos passando ignorados. Ou seja, né, gente, quem é ingrato não é feliz, infelizmente. Então a gente precisa pensar e refletir sobre isso, porque nós ainda somos ingratos, gente. Em certas situações, em determinadas condições, nós somos ingratos sim. Não adianta dizer, ah não, eu sou uma pessoa extremamente grata, eu sou gratiluz, né? Como muitos brincam aí, né? Gratiluz o tempo todo. Não existe isso, né? Tem momentos sim que a gente esquece de agradecer. Não te preocupes com os ingratos dos teus caminhos de amor. Prossegue oferecendo a luz sem que te inquietares com as teimosias da treva. Onde acenda uma lâmpada, lamparinas, a clareza aí derramará dádivas. Ou seja, onde eu trouxer luz, onde eu tiver gratidão, vão ter dádivas naquele momento, né, gente? E quando a gente fala de dádivas, não é esse retorno que a gente fica esperando para nós mesmos, né? Muitas vezes eu fazer pelo outro, só de fazer aquilo, né, como os meninos comentaram aí, né, do próprio trabalho da caridade, o Jorge falou, a Lê comentou aqui também. Quando a gente exerce a caridade, a gente já tem ali um bem-estar tão grande, né, naquilo, a gente tá ganhando muito mais do que aqueles que a gente tá oferecendo, né? Então, quando a gente ajuda alguém, isso se volta contra nós, a favor de nós, né, no futuro. Seja, gente, na evolução moral, né, que a gente tá aqui crescendo e aprendendo, tendo empatia com o outro, tendo aprendizado sobre uma história que você conhece, alguma coisa que você nunca pensou, nunca parou pra pensar, a pessoa solta uma frase e você fala, meu Deus, eu nunca tinha pensado a respeito disso, estou aprendendo, estou crescendo, só de conseguir, né, ter essa troca, essa vivência através do trabalho e da caridade. Então vamos ser luz, lamparinas, vamos acender a nossa chama, a nossa luz para o próximo. E quando a gente fala aqui, não só no trabalho no centro espírita ou no trabalho de caridade, mas no dia a dia, no meu trabalho profissional. Muitas vezes com os meus filhos, com a minha família. Quando a gente muitas vezes passa aquele pensamento de, ai meu Deus, isso de novo, né? Respira fundo, conta até 10, né? E vamos mudar a nossa atitude. Vamos tentar trazer um pouquinho de luz e muitas vezes surpreender o outro com as nossas atitudes. Quando a gente surpreende o outro, gente, a gente percebe que nós estávamos errando nas nossas atitudes anteriores. Quando a gente faz diferente, quando a gente dá a oportunidade, né, de mudar a forma como a gente conduz com o outro, assim, é imediato, gente. É na hora que você percebe que a pessoa também, né, fica impactada com aquela mudança. E é muitas vezes através dessa luz que você está irradiando que você consegue mudar uma situação. Gratidão, Ale, também por você estar aqui conosco sempre, viu?
Fico muito feliz, gente, quando vocês, né, acompanham, nos seguem, contribuem, compartilham. Hoje o Ale também trouxe aqui, compartilhou com a gente, né, um curso que está sendo disponibilizado de forma gratuita. É tão bom quando a gente recebe também de vocês para poder contribuir com o próximo, e isso é ser luz, né? O Ale tá sendo luz aqui, sendo uma lamparina que consegue contribuir pra gente, né? Tá contribuindo não só com o meu trabalho, mas com todos vocês, porque no final a gente retribui, a gente passa adiante, né, informação que pode chegar em mais pessoas. Olha que delícia, né? Então os teus beneficiários que te abandonaram, esqueceram ou se voltaram contra ti. Aprenderão com a vida e compreenderão mais tarde o que fizeram. Então, assim, não fique preocupado, né, com essa pessoa não grata que passou pelo seu caminho. Em algum momento ela vai ter esse despertar, em algum momento ela vai passar por uma situação em que ela vai ver alguém não sendo grata com ela e ela vai despertar. Então não fica preocupado, não fica cobrando do outro essa gratidão. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe como chegar e alcançar essas pessoas. Ainda não chegou o momento dela, mas vai chegar, ela vai passar por isso, né? Cada um a seu tempo, como diz Jesus. Recordarão as tuas atitudes e buscarão passar adiante o que de ti receberam. Olha aí, gente. Eu gostei tanto dessa frase, né? Porque muitas vezes a gente fica com essa sensação de, nossa, aquela pessoa foi ingrata, fiz tanta coisa por ela e não recebi nada em troca, né? Tenho certeza que alguém já pensou aqui em alguma situação que passou por isso. Mas muitas vezes a gente não vê naquele momento, né? Que não houve uma consequência do seu bom ato, das suas ações. Mas muitas vezes, gente, você plantou a semente. E por mais que ela não tenha germinado naquele momento, ela vai germinar para essa pessoa no futuro. O que isso significa? Que muitas vezes você fez o bem e você não percebeu uma mudança, né? A pessoa sendo grata ou de alguma forma retribuindo isso. Mas lá na frente, essa sementinha que foi plantada vai germinar e muitas vezes pode atingir uma outra pessoa e você não vai ter consciência disso. Muitas vezes você não vai perceber porque você não vai estar lá. Mas aquela sua semente não fica sem finalidade. Ela não deixa de germinar. Em algum momento ela irá germinar, seja para outra pessoa ou muitas vezes até para você, né, no futuro. Então plante essa semente, seja luz na vida de alguém. Não é, portanto, né, como diz a Joana, importante o tratamento que se dê em retribuição, mas sim o que prossigas fazendo por eles. E aí ela finaliza aqui o nosso capítulo. Maravilhoso, né? Esse capítulo sobre ingratidão. Então reforço, gente, a Joana trouxe aqui só um breve trecho, né, desse livro, falando sobre ingratidão, mas eu vou reforçar aqui a leitura lá no capítulo 8 desse trecho que fala sobre ingratidão, que chama Benefícios Pagos com a Ingratidão, né? Então, quais são os benefícios que muitas vezes essas pessoas que são ingratas recebem e como é que nós podemos ter gratidão pelas coisas? Então, nesse capítulo 8 fala bastante a respeito disso, então não deixem de fazer a leitura e não deixem também de ir lá no YouTube e assistir o resuminho que eu faço desse capítulo sobre ingratidão, que é bem interessante, tá bom? Gente, excelente sexta-feira pra vocês. Lila, você acabou de chegar e nós já estamos finalizando, mas vai ficar salvo, gente, pra quem chegou agora. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram e toda terça-feira eu lanço essa live também lá no YouTube e compartilho com vocês no grupo das lamparinas, tá bom? Então, quem não tá no grupo das lamparinas, pode me mandar mensagem aqui no privado, eu mando o link, né, do WhatsApp. No grupo das lamparinas, o que eu faço, gente? Eu compartilho com vocês os links das lives, o comunicado, os banners, né, de quando vai começar a live, para avisar antes, para você clicar no link e vir direto para cá. Ou até mesmo quando sobe os vídeos ali no YouTube. Então é importante, né, quem gosta de receber, às vezes perde o horário, esquece de se programar, eu sempre aviso ali no grupo das lamparinas para vocês se organizarem para participar, tá bom? Excelente final de semana a todos, um beijo grande e até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau!